Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado. Olá, o Jornal Gazeta Norte Mineira está no ar com os seguintes destaques. Espetáculo noturno. Moradores flagram o que chamam de cometa, cruzando o céu de Montes Claros. Hoje você confere a reportagem especial no Cassimiro de Abreu, que anunciou o retorno das categorias de base e a volta do time 2027. E tem momento de entrevista, você vai conhecer o trabalho de capacitação de empresários desenvolvido por João Baroni. Agora no Jornal Gazeta Norte Mineira. Olha, a gente começa a edição de hoje mostrando um espetáculo noturno. Moradores da cidade de Montes Claros flagraram aí o que chamam de cometa, cruzando o céu da nossa cidade. Oi pessoal, cometa passando aqui no Montes Claros agora, ó. Olha o cometa lá, gente, olha. Passando, em cima do shopping. Lá já começou a destiorar já, ó. Olha lá, ó, estilhaçando. Olha lá, estilhaçando, gente, ó, em cima do shopping. Você é doido, olha lá estilhaçando. Olha lá, tá se fazendo, olha lá. Não, eu tô dali, eu tô vendo o tempo passando ali, eu falei, gente. Olha lá, apagou. Nossa, que Hoje você confere a reportagem especial no Cassimiro de Abreu, um anúncio sobre o retorno aí das categorias de base e também a volta do time em 2027. É daqui a pouco no Jornal Gazeta.
Estamos de volta com o Jornal Gazeta Norte Mineira. Agora você vai ver a reportagem especial que nós fizemos na semana passada aí sobre o retorno do Cassimiro de Abreu às categorias de base e também o planejamento da volta do time em 2027. Reportagem especial de Alessandra Marques. Nós vamos conversar agora com o Nenê Fernandes. Nenê Fernandes, conta pra gente dessa emoção de estar participando desse projeto, né, que está consolidando a partir de hoje. Eu vejo com muito otimismo, né? Muito gratificante o convite de Marlon e Vitor que nos fez para estar aqui coordenando as categorias de base do Cassimiro de Abreu, né? Nós que já viemos fazendo um trabalho de formação de atletas, né? E agora está trazendo isso aqui para dentro do Cassimiro, voltado nas categorias de base e também nas categorias de iniciação, né? Para quem sabe até chegar no profissional do Cassimiro também. E vamos continuar dando o nosso melhor, aproveitando o máximo essa estrutura que nos está sendo oferecida e as demais que serão instaladas aqui, para que nós possamos executar o melhor trabalho, formar melhores atletas, alimentar o futebol brasileiro, o futebol nacional e também aqui do norte de Minas. Isso, eu estava fazendo um trabalho de formação de atletas no Ateneu, né, e lá eu fui muito feliz também, né? É bom ressaltar isso, fui muito bem tratado pelo presidente Osmar, né? Me deu todo o respaldo. E quando eu recebi o convite de Marlon e do Vitor para estar aqui inserindo nesse projeto muito audacioso, me dando total liberdade, né, nas categorias de base, né, nas iniciações e também, quem sabe, no time profissional, foi muito gratificante, né? E o Ateneu recebeu essa notícia com muito carinho também, né? Me apoiou nessa troca de clube, apesar da rivalidade, né? Mas é como a gente está pregando e está falando, a rivalidade ela existe dentro de campo, fora de campo, né? E muito obrigado ao presidente do Ateneu pelo todo o suporte. Hoje a gente fala sobre Cassimiro, né? Sobre essa oportunidade e que vamos tentar dar o nosso melhor, assim como foi lá, agora com respaldo mais profissional, né? Com respaldo mais profissional do Vitor, com estrutura melhor, né? Para que nós possamos estar executando o nosso trabalho. Nesse momento, voltar com as atividades do Cassimiro, né? Nós priorizamos nesse momento, desses 1 ano e meio, 2 anos para cá, em preservar o patrimônio do clube, em fazer reformas que eram necessárias, e isso ficou muito evidente com a participação do Norte Esporte Clube aqui, que com essa parceria trouxe também melhorias para o nosso estádio. E agora, organizados, a gente consegue retornar, voltar para as categorias de base, para que de fato, em 2026, a gente consiga voltar a jogar uma competição a nível estadual, que é o Campeonato Mineiro nas categorias 15 e 17, e no futuro muito próximo, quem sabe aí 2026 ou 2027, retornar com a equipe profissional do Cassimiro. Nós retornamos a partir de segunda-feira com todas as nossas categorias de base, que é o pontapé inicial. Daí nasce a estrutura do futebol e com isso a gente monta uma categoria de base sólida até o nosso sub-20 e, claro, buscando atletas da nossa região, atletas da nossa cidade. O Cassimiro tem essa característica, né, de trabalhar com os talentos e daqui saíram muitos atletas. O solo ele é muito fértil, então a gente percebe que das equipes do Cassimiro, e eu pude colocar um pouco dessa história nesses quadros que estão aqui hoje, vocês percebem que tem muitos atletas e muitos saíram daqui. Então a base é o pontapé inicial, a base é o início de todo um processo, para que de fato a gente consiga se reestruturar, trazendo um grande parceiro que é o Vitor, com esse investimento de fato, investir nas categorias de base também do Cassimiro, como um grande empreendedor que ele é, e ele tem feito isso muito bem no Norte Esporte Clube, e aí de fato começar a pensar e a construir a equipe profissional do Cassimiro. A gente já vem, vamos começar a construir a partir de segunda-feira. Então a partir daí a gente começa a anunciar as nossas seletivas para que de fato a gente tenha e consiga fazer captação na nossa cidade e na nossa região, para que de fato
essas categorias começam a ser montadas e aí a gente começa a dar esse pontapé inicial. Mas o mais importante é o retorno, é a volta desse grande clube que fez história na cidade de Montes Claros, no estado de Minas Gerais. Como eu disse para vocês, Casimiro nasceu em 1948, então são 77 anos de história. São 77 anos que esse clube está vivo e que não é só o Casimiro, mas vocês sabem disso, vocês da imprensa. Aqui acontece o futebol de Montes Claros, aqui acontece aquilo que traz mais emoção no nosso coração, que é a alegria, que é essa emoção, de fato, de viver essa experiência desse esporte que comove, que muda a vida de muitos jovens talentos, que é o futebol. Na verdade, eu já vinha com essa ideia há muito tempo, porém, a gente precisava se reestruturar. Eu venho de uma gestão, e eu sou muito grato também à gestão, à Prefeitura de Montes Claros. O Casimiro vinha de uma dívida de quase R$500 milhão, onde dívidas de IPTU, e a gente conseguiu, a nossa administração, junto com a administração de Montes Claros, ainda na época de Humberto Souto, o perdão da dívida. E isso era algo que dificultava muito o processo. Então nós conseguimos reestruturar o Casimiro e, de fato, depois de reestruturado, tranquilo, fazer de volta o que é o mais importante, que é o futebol, que é trazer para cá projetos sociais, tirar crianças da rua e fazer com que elas, de fato, alimentar dentro delas o sonho que elas têm, de um dia, de fato, se tornar um jogador de futebol. Fala pra gente novamente sobre a questão que você falou logo de início, dessa importância de trabalhar em conjunto, não existir essa rivalidade no projeto, mas sim só no campo. É o mais importante, eu acho que rivalidade é ali dentro das 4 linhas. Aquilo, o lado de fora, a gente precisa se unir, a gente precisa estar junto, a gente precisa estar perto um do outro, não se faz futebol sozinho. Não existe herói no futebol. Existem parceiros, pessoas que de fato queiram se juntar para o bem, para fazer o bem, para dar condição para que essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, nós somos o país do futebol. E essas crianças sonham e querem de fato vir participar de um projeto como esse, simples, sólido, mas que de fato vai dar condição para ele, para quem sabe um dia se tornarem aí aquilo que eles almejam, aquilo que eles sonham tanto, que é estar numa grande equipe e se tornar um grande jogador de futebol. Não, primeiro parabenizar o Casimiro de Abreu, o presidente Marlon, toda a diretoria por estar voltando. Eu, como presidente do nosso esporte clube, eu fico feliz que antes de qualquer rivalidade a gente tem que ver o desenvolvimento da cidade, o crescimento do esporte. Hoje o Norte entra como um grande parceiro, principalmente em relação à infraestrutura. Hoje nós temos aí entre umas melhores infraestruturas do Brasil já. Então, e principalmente também cedendo talvez jogadores aí para quem sabe para disputar uma segunda divisão. A gente tem jogadores aí de 19 até 21 anos que tem aí capacidade de disputar aí um campeonato de segunda divisão. Mas agora ajudar na questão do sub-15, sub-17, essa iniciação, porque o Norte também não consegue abraçar todos. Então aqueles que a gente sabe que tem talento, a gente montar mais uma estrutura aí para lapidar esses jovens talentos e para ser mais uma força aqui da nossa região. Eu agora estou ao lado de 2 ilustres do esporte de Minas Gerais, do Brasil, né? O Bonga, o Tuca, mais conhecido como Tuca Porreta. E eu quero saber de você, Bonga, como é que está vivendo esse momento, essa retomada do Casimiro, nessa nova fase ao lado do Norte, com apoio, suporte, fazendo aquela ligação tão importante para o esporte. A gente fica satisfeito, muito motivado, né? Com a volta do Casimiro de Abreu a essa disputa. Casimiro que sempre representou, não só Montes Claros, mas todo o norte de Minas, onde, nas minhas lembranças, nós jogamos em todas as regiões. Eu vou citar inclusive algumas aqui. Casimiro jogou em Monte Azul, jogou em Pedra Azul, jogou em Espinosa, jogou em Francisco Sá, jogou em Bocaiúva, Engenheiro de Olabella, Engenheiro Navarro, Januária, São Francisco, São Romão, Brasília de Minas, por aí afora. Então o Casimiro tem história nesse futebol que sempre praticou. E na época que a gente comandava a equipe, tinha menos times e o pessoal acompanhava muito mais. Então o Casimiro marcou história não só em toda essa região por onde passou, e também em Montes Claros. O Casimiro disputou todos os campeonatos, foi tricampeão, bicampeão, campeão
todas as modalidades. A gente sente assim, uma felicidade muito grande em ver novamente o Casimiro buscando essas competições. Com o apoio aí total do nosso amigo Vitor, a gente espera que o Casimiro possa, mais em futuro, bem próximo, estar disputando um campeonato mineiro do futebol profissional, já que neste ano começa a disputar os juniores. E a gente fica feliz e torcendo também aí pro Marlon, né, que eu passei o bastão para ele e aí eu estou sempre ao lado dele, mas ele é comando, parabéns para ele e nós estamos aí para apoiar. O Tuca, que está presente, também foi o nosso presidente. Eu fui o técnico do Casimiro de Abreu quando ele era o presidente e teve uma história que eu gostaria até de rever essa história. Eu estava comentando com ele, quando o Cruzeiro jogou em Montes Claros, nos anos 81, o Lazim, que era cronista social, ele me procurou que ia colocar um troféu para disputar Casimiro e o Cruzeiro. Só que acontece que o Casimiro venceu o Cruzeiro por 2-0. Após o término do jogo, ele me procurou, falou, Bonga, nós podíamos fazer o seguinte, em homenagem ao Cruzeiro, oferecer esse troféu que estava em disputa. Eu falei, isso aí você tem que resolver com o presidente Tuca, porque ele é que pode decidir, eu sou apenas o técnico. E o Tuca, né, como grande esportista, falou, não, você pode passar esse troféu para o Cruzeiro, que é uma homenagem do Casimiro de Abreu. Aqui agora comigo, Tuca. Tuca, eu imagino também que deve ser uma emoção muito grande, né? Você que fez e faz história e vai fazer ainda mais em Montes Claros, norte de Minas. Hoje o Casimiro de Abreu está de parabéns, né? Por essa nova oportunidade que dá ao futebol, né? E eu estou muito feliz porque continua aqui fazendo parte dessa história, né? E vendo com bons olhos essa parceria Norte Esporte e Associação Atlética Casimiro de Abreu. Eu que fui presidente de 3 times de futebol em Montes Claros, não só do Industrial, o Ateneu e o Casimiro, e hoje como vice-presidente apoiando aqui o nosso presidente Marlon, né? E sob a presidência de honra, né, do Bonga, né? Eu acredito que o futebol de Montes Claros vai crescer. Lembrando sempre que o esporte é o congraçamento dos povos. E essa oportunidade é importante porque o Casimiro de Abreu é uma tradição do futebol do norte de Minas desde 1948. É muita história, né? Esporte é vida. É vida e vida cumprida. Eu vejo o Bonga aqui, eu já com 83 anos, né? E tendo essa oportunidade e aproveito para agradecer a Deus por esse momento. É um momento único aqui, a gente está falando com essas duas pessoas tão importantes, figuras tão ilustres aqui de nossa cidade, né, produção? Pensa bem, hoje com o Bonga, o Tuca, pessoas que realmente fizeram a diferença e estão até hoje lutando pelo esporte. Muito obrigado aí pelos elogios e nós continuamos, se Deus quiser, até no dia que nos der força, para estar aí acompanhando o futebol, para que o futebol cresça e a gente veja também o nosso desejo, que era ter o Casimiro de Abreu disputando um campeonato a nível maior. Isso aconteceu e, se Deus quiser, não mais vai sair, vai sempre estar disputando com os grandes clubes de Minas Gerais. Eu acho que também, eu penso, né, deve ser um sentimento ímpar. Você, como jogador técnico, que já foi e é ainda, ter o filho hoje à frente também do Norte e dentro desse projeto que vai novamente dessa guinada. Realmente o futebol oferece essas situações, essas qualidades. Tem as dificuldades, né? Mas a gente tem que correr atrás, sempre acreditar que vai dar certo e sempre ter assim aquela força pelo incentivo, mesmo nas horas piores, né? Que são as horas das derrotas, onde nós vemos as torcidas se manifestarem contra, mas a gente termina vencendo como sempre aconteceu. O Casimiro de Abreu realmente é uma equipe que fez história e vai fazer sempre. Haja visto a quantidade de troféus, fotos que tem aqui. Então, a gente agradece muito a vocês pelo incentivo e esperamos que vocês continuem também, né, a demonstrar essa boa vontade e ajudar o esporte como estão ajudando através da imprensa, da divulgação. Muito obrigado.
Daqui a pouco tem momento de entrevista aqui na TV Gazeta Norte Mineira. Você vai conhecer o trabalho de capacitação de empresários realizado aí pelo João Baroni. Já não sai daí. Estamos de volta com o Jornal Gazeta Norte Mineira. Agora tem momento de entrevista. Você vai conhecer o trabalho de João Baroni e capacitação de empresários no norte de Minas. Bom, em momento de entrevista aqui na TV Gazeta Norte Mineira, nós conversamos agora com o João Baroni, que é empresário, treinador, palestrante e consultor empresarial. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse trabalho tão importante realizado aqui no norte de Minas. Bom, João, primeiro explica um pouco, né, sobre a sua experiência aqui em Montes Claros, né, sua vinda à nossa cidade e um pouquinho do que você levou aqui aos Montes Clarenses. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde ao pessoal que está aqui nos assistindo. Primeiramente, agradecer pelo convite, um prazer estar aqui. Bom, eu sou capixaba, sou de Vitória, no Espírito Santo, e em 2020, em fevereiro, veja só, logo antes da pandemia, eu fui convidado para participar de uma seleção para um projeto muito especial, ajudar uma farmacêutica multinacional aqui da região a se tornar a melhor empresa para se trabalhar do Brasil. Veja bem, uma empresa aqui do norte de Minas, como a melhor do Brasil para se trabalhar. Na época, essa empresa era a 35ª, já era uma excelente empresa. E lá eu atuei durante 5 anos. Lá eu fui gerente de humanização, responsável por engajamento, desenvolvimento de pessoas, especialmente liderança. E em 3 anos, esse resultado foi alcançado. Então, foi muito gratificante ter passado por lá, ter conduzido, ajudado a capitanear esse projeto, cuidando de gente, cuidando de cultura e desenvolvendo a cabeça, a mente dos líderes que, por sua vez, também cuidam de gente. Então foi isso que me trouxe até aqui inicialmente e um pouco depois eu descobri que tinha um plano maior para mim, porque aqui eu conheci a minha esposa, aqui eu tive minha filha é Montes Clarenses, norte mineiro, não é capixaba como eu, e aqui eu formei minha família e por isso escolhi aqui continuar. Então, João, um projeto tão importante não podia ficar só nas 4 paredes lá da multinacional, né? Foi relevante, né, de sua história e construção, então, de uma empresa para capacitar empresários aqui no norte de Minas. Conta um pouco como é que nasceu o Instituto Sirius. Perfeito, meu amigo. Voltando lá naquela multinacional, ao longo de 18 anos de gestão estratégica de pessoas em que atuei, eu atuei em várias empresas que possuíam vários problemas a serem resolvidos. E quando eu cheguei aqui, eu vi que já era maravilhoso aquele ambiente. Porém, ainda assim tinha gente que reclamava. Então lá a gente lapidou e validou uma metodologia que realmente trabalha a mentalidade das pessoas, desenvolve engajamento, desenvolve alta performance. E aí, no final das contas, a gente sabe que o empresário quer, que todo líder quer, é um resultado para além do mais ou menos, acima da média. Então, eu peguei o que dá certo, o que dá errado, descartei e estruturei um método que hoje é a minha missão levar para outras empresas. Então, há pouco mais de 1 ano atrás, minha esposa tinha acabado de ter filho, minha filha tinha acabado de nascer, minha filha hoje tem 1 ano e 2 meses, e aí, há pouco mais de 1 ano atrás, eu tomei uma decisão que muitas pessoas me chamaram de louco. Eu escolhi sair dessa multinacional, que já era então 2 vezes melhor empresa para se trabalhar do Brasil com a nossa ajuda, e fui levar esse método para outras empresas. Hoje, apesar do pouco tempo, graças a Deus, a gente já tem cases de sucesso com aumento de engajamento, de performance e de resultado de empresas de todos os portes, aí, pequeno, médio, grande, diferentes segmentos. Isso na região norte mineira. Então essa é a minha contribuição para essa região que me acolheu tão bem e essa é a minha missão, levar essa metodologia que engloba, dentre outras coisas, um pilar central, que é liderança consciente, expansão de consciência dos líderes, dos empresários, para que eles cuidem melhor da nossa região, a partir do cuidado melhor com o seu negócio e com as pessoas que estão no seu negócio. Vários empresários, então, já foram impactados com essa metodologia em palestras e eventos imersivos. Inclusive, tem já palestras marcadas, agendadas para esse semestre. Perfeito. Lá no Instituto, a gente recebe você, empresário, você, líder do norte de Minas, para a nossa palestra Liderança Consciente, essa 4ª,
Dia 29 a gente vai ter uma edição, infelizmente felizmente, né, já estamos com as vagas esgotadas, mas no dia 12 de novembro teremos outra edição da palestra Liderança Consciente. Tudo isso faz parte de um projeto que deságua lá na nossa imersão. Temos também uma imersão de sábado e domingo, uma imersão poderosíssima, já vamos para a 5ª edição, que será no dia 29 de novembro. O nome da nossa imersão chama-se Liderança, Consciência e Impacto, porque um líder mais consciente, ele realmente desperta o interesse, o engajamento e o impacto genuíno nas pessoas que ele lidera. Para quem ficou curioso sobre essa imersão, então, que vai acontecer na sua 5ª edição, o que acontece durante o fim de semana do evento? Durante o fim de semana, nós, primeiro, trazemos uma metodologia robusta e validada. Então, a gente trabalha alguns pilares aqui que eu já posso dar spoiler. A gente trabalha como fortalecer a mentalidade das pessoas. Como eu disse, mesmo num ambiente maravilhoso, tem gente que reclama. Nem todo ambiente é tão maravilhoso quanto daquela multinacional. Mais necessário ainda trabalhar a mentalidade para que as pessoas foquem na autorresponsabilidade e em fazer aquilo que depende de si, ao invés de reclamar. Um segundo pilar que a gente trabalha lá muito forte é a cultura. Muitos empresários hoje ainda não têm a consciência sobre qual é a cultura que o seu negócio já manifesta e deveria manifestar. Isso é importante, inclusive, para você vender. Veja bem, se você está numa empresa, por exemplo, uma seguradora tem que passar valores de confiabilidade, de segurança. Quais são os valores que o seu negócio tem que passar? Se você é da área médica, saúde, confiabilidade. Então, quando você tem esses valores claros e coloca eles na mente e no coração dos seus liderados, eles transmitem a sua cultura para o mercado, eles fortalecem a sua marca e para eles mesmos isso faz mais sentido. Um terceiro pilar, além de mentalidade, de cultura, é uma visão para onde o seu negócio está indo. Muitos empresários eles perdem bons profissionais porque o profissional recebe uma proposta de algo financeiramente às vezes um pouquinho melhor para hoje, mas se ele tivesse ficado na sua empresa, ele talvez em pouco tempo teria esse algo melhor. Só que ele sabia disso, ele sabe para onde a empresa está indo. Então, uma visão de futuro que inspira, especialmente os seus talentos, é um outro pilar que a gente trabalha. E o quarto pilar, o pilar do propósito. Tudo isso dentro de uma didática de alto impacto em que a gente traz técnicas de coaching, de PNL, de abordagens sistêmicas que realmente transformam o ser humano e, no final das contas, te ensina muito mais do que ferramentas. Entregamos dezenas de ferramentas, mas te ensina a aplicá-las com verdade. É um pouco do que a gente vive na nossa imersão LCI, Liderança, Consciência e Impacto. Bom, João, para um empresário, né, que se sentiu impactado com essa entrevista, que queira conhecer mais sobre esse trabalho tão importante e relevante de capacitação, né, dos talentos aqui do Norte de Minas, como fazer? Qual que é o contato? Perfeito. A gente fica no Instituto Sirius, é a nossa sede física aqui no Ibituruna, na Rua Araxá 360. Pode passar para tomar um café ou então procura lá www.joaobarone.com.br ou me segue nas redes sociais, no nosso Instagram, @joaobarone.lideranca, sem ser cedilha, só com C. Então, @joaobarone.lideranca. Você vai saber um pouco mais sobre o nosso conteúdo, os nossos trabalhos e, se quiser, venha tomar um café, conhecer a nossa sede do Instituto Sirius, que fica ali no Ibituruna, Rua Araxá 360. Então é isso, um momento de entrevista aqui no Jornal Gazeta Norte Mineira. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, uma honra. Jornal Gazeta Norte Mineira fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Continue ligado na tela da TV Gazeta Norte Mineira.